Mas, assim, infelizmente, acaba muito esse incentivo, porque o professor não é valorizado. E eu decidi sair de escola em que eu trabalhava justamente por conta disso. Vocês conhecem um fenômeno chamado uberização do trabalho? Porque o professor de língua portuguesa, principalmente, ele tem a responsabilidade de fazer com que o aluno desenvolva um gosto pela leitura. Isso é fundamental. Eu falo para os meus alunos, é garantia de 900 mais fazer o meu curso de redação. Tanto é que nos últimos anos que eu realmente saí de todas as escolas em que eu trabalhava e comecei a ter essa empreitada sozinho, todos os meus alunos são 900 mais. Mas eu falo, meu principal objetivo nem é esse. O meu objetivo é que depois do nosso curso, quando você se formar e entrar na universidade, você continue lendo literatura. E literatura de qualidade, literatura brasileira. Que, assim, eu gosto muito. Você falou, os livros da escola que eu era obrigado a ler. Mas, assim, é muito importante. Machado de Assis. É fundamental. Foda. É fundamental que todo brasileiro, além de ter acesso aos livros do Machado de Assis, também tenha um bom professor que vai te ajudar na leitura. Porque realmente não dá para você... Claro que tem casos que a pessoa é muito dotada nesse sentido, mas a maior parte das pessoas precisam de ajuda para ler Machado de Assis. Sim. E aí é que entra o papel do professor. Não é uma leitura fácil também, né? Não é. Com certeza. Não é uma leitura fácil. Então, assim, eu tive ajuda quando eu estava começando a ler, bons professores de literatura, mas, assim, infelizmente, acaba muito esse incentivo, porque o professor não é valorizado. E eu decidi sair de escola em que eu trabalhava justamente por conta disso. Vocês conhecem um fenômeno chamado uberização do trabalho? Já ouvi falar. Vem justamente da Uber. O professor, já dei aula em várias escolas em Goiânia, está sendo tratado como um Uber. Ele chega, dá aula, recebe e vai embora. Eu tinha 30 horas de aula numa escola. E... Eu não tinha nenhum vínculo empregatício, eu não tinha férias, eu não tinha 13º, não tinha nenhum registro formal. Era muito complicado. E teve até uma vez que eu fiquei doente, fui para o hospital tomar soro na veia, fiquei com atestado de uma semana, e depois, no final do mês, quando eu fui receber meu salário, veio com 25% a menos, que foi por conta daquela semana que eu não dei aula. Mesmo com atestado, eu tava no hospital tomando soro na veia. Como é que eu vou dar aula desse jeito? Não tem como. E eu tava doente, inclusive, por conta de um pão com manteiga que eu comi da escola. Eu acho que foi isso, porque foi uma intoxicação alimentar. Eu acho que foi isso. Mas, assim, isso desmotiva demais. E eu, nas reuniões de professor, eu era o único que tomava frente e reclamava dessas questões. E aí, cadê o nosso contrato? Porque não tem tirando como. Que não é só a aula, né? Não é só a aula, tem a preparação, tem a correção depois. Exatamente. Não, isso me revoltava demais. Só que os outros professores ficavam com medo, com receio de falar. Então, assim, eu ficava lutando sozinho. Até que chegou um ponto que eu falei assim, não aguento mais. Aí eu comecei a fazer vídeo no Instagram, fui conseguindo... Eu tive pouquíssimos alunos há uns anos, mas agora tá aumentando. Então, assim, é uma aposta que eu tive que fazer. Eu adoraria estar dentro de uma escola, ter outros colegas trabalhando comigo, ia ser ótimo. Mas, assim, é um ambiente muito nocivo e prejudicial para o aprendizado. Eu não falo por conta dos alunos, sempre me dei muito bem com turma, mas o problema que eu sempre tive em todas as escolas que eu trabalhei foi com a direção.